que bom que você está com a gente outra vez aqui no programa Adoração em Família. Hoje você já estudou, já preencheu o seu guia de estudos do livro Conduta Sexual, de Ellen White. E você lembra que nós estudamos 4 capítulos, capítulos 7 ao 10. Capítulos interessantes, com temas sensíveis. E para conversar sobre isso, nós trouxemos para o programa Adoração em Família de hoje 2 pastores. Pastor Jair Góes e pastor Geraldo Magela Tostes. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Mas nós sempre conversamos sobre o culto da família antes de conversar sobre o livro Conduta Sexual. E pastor Jair, conta pra gente um pouquinho como é o culto na sua casa hoje. Hoje você tem 2 filhos adultos, jovens adultos, né? Em casa. Como que é o culto? Funciona ainda com filhos jovens o culto em casa? Interessante, pastor Marcos. A gente trouxe de casa a herança dos pais, essa bênção de depender de Deus, de começar o dia no altar do Senhor. Me lembro que num programa atrás você falou sobre isso. Perfeitamente. Uhum. E claro, recebemos essa boa herança e partilhamos com os nossos filhos. Eu louvo ao Senhor porque meus 2 filhos certamente vão levar isso para os meus netos. A importância desse momento. Um momento em que se pode orar juntos, apresentar alguns pedidos, cantar um hino e fazer uma oração. O importante é deixar na mente dos filhos, deixar de forma indelével essa marca de que é importante começar e terminar o dia com Deus, sempre com um sentimento de gratidão. Hoje todo mundo é muito ocupado na sua casa. Você tem uma filha psicóloga, sua esposa também trabalha, a vida deve ser agitada. Quanto tempo vocês levam para fazer o culto em casa? 5 minutos, pastor Marcos. Todos os dias? Todos os dias. Uma coisa interessante... Nas férias? Também. Feriado, As domingo? Férias com mais tempo, naturalmente. Mas uma coisa muito importante é que os meus filhos, eles já sabem do seu compromisso também. A minha filha acorda todos os dias 5 horas da manhã para ter o momento dela com Deus. Eu admiro isso muito na minha filha. Meu filho tem o momento dele um pouco depois. Mas existe um momento em que a família tem que estar junto, porque esse é o momento da família. Embora tenha o momento deles, o momento da família, nós precisamos deixar bem, de maneira bem marcante na mente deles, o momento da família. Muito obrigado, pastor, por reafirmar na gente o desejo de continuar fazendo o culto, e para alguns com certeza foi um ânimo para iniciar o programa do culto da família, trazendo Deus para dentro de casa. E vamos para o livro. Vamos falar, nós temos 4 capítulos para estudar. Que circunstâncias permitiram o segundo casamento de Walter pela Bíblia? Interessante. No livro conta a história desse homem que casou 2 vezes. O primeiro casamento, ele está correto porque ele foi repudiado pela mulher. Segundo a Bíblia, isso dá direito. Ela o largou, abandonou? Ela abandonou, casou com outra pessoa, ele estava livre, tá livre e ele cumpriu o seu papel de aguardar que isso acontecesse. E assim foi. E por que a segunda esposa agora, ele casou de novo e parece que não deu certo o negócio com a segunda, Walter está meio azarado, né? E aí veio o conselho de Deus para que a segunda esposa não voltasse para ele. Por quê? Interessante, né? Walter lidava com algumas dificuldades, a gente tem que perceber. Ele não valorizava a esposa tanto quanto deveria. Era um tanto mesquinho. Tinha alguns conceitos errôneos. Alguns conceitos de como o homem devia bem tratar. Equivocados do que é casamento, de como deve tratar a esposa. Isso contribuiu também. Agora, por outro lado, tem que se levar em consideração a esposa e o comportamento da esposa. Né? Bom, agora nós vamos para um outro caso, que é o caso de um homem dominado por uma mulher que, segundo o texto, era controlada por Satanás. E aí, o conselho de Deus, qual foi o conselho de Deus para esse homem
dominado por essa mulher. Devolver a mulher, né? Engraçado, né? Vai e leve a esposa de volta para a mãe dela, né? Para a mãe dela, que foi a responsável por tornar ela mimada, no que ela é hoje, mimada, né? Desse jeito. Mulher orgulhosa, mulher soberba. Controlada por Satanás. De espírito infantil. Bom, então eu gostei desse negócio, porque se eu agora chego em casa e acho que a minha esposa é controlada por Satanás, também posso devolver a minha mulher, levar lá para minha sogra. É perigoso isso virar moda, né? Agora, tem que levar em consideração o contexto, pastor. Isso é importante, né? E na página 56 a gente vai perceber nitidamente essa questão de contexto. Na verdade, ela queria deixá-lo. A gente e também se recusava, pelo contexto aqui, a manter os votos matrimoniais. Isso está na página 56. Também. O que é recusar manter os votos matrimoniais? Tinha provavelmente alguma traição envolvida. Ela não era aí. leal, né? Não era leal, queria abandoná-lo, e ele parece que emocionalmente frágil, ficava preso, insistindo para que ela ficasse, e aí ficava refém nas mãos dela. Ela também interferia na vida espiritual dele. E qual seria o resultado se o marido se mantivesse ao lado dela? Ele não ia servir a Deus, assim, né? Ele não ia estar pronto para servir a Deus. Essa é a verdade. E é por essa razão que ele também não deveria ficar cedendo aos desejos dela. E como ele deveria lidar com a ameaça de chantagem, na verdade era uma chantagem emocional, ela ameaçava suicídio. E aí vem o conselho de Deus, como lidar com isso nesse caso? Olha só, contemplá-la no silêncio, né? Da morte? É da morte, né? Do que permitir que ela assassine não apenas você e ela ao mesmo tempo, né? Então é ficar em silêncio, né? Ou seja, se ela está ameaçando nessa situação, você não deve se permitir ser controlado por esse tipo de ameaça emocional, né? A pessoa, agora eu vou ser responsável pela morte dela, eu vou ficar preso aqui numa situação completamente desfavorável, até espiritualmente falando. Então Deus diz para ele, meu amigo, liberte-se dessa situação. Dá a entender, pastor Marco, que em alguns momentos ela usava isso como chantagem, né? Olha, se você não fizer isso, eu vou me suicidar. Vou me suicidar. Então fazia dele refém. Parece que ele gostava dela, né? Provavelmente. Então o conselho é não se deixar levar por essas ameaças, nem ser refém. Parece que essa mulher não era brincadeira, né? Tem homens que também não são brincadeira por aí. Então, Deus até nesse caso aconselhava a separar. Agora, estava ele livre para se casar novamente? Aí é a questão. Não, ele pode separar, mas não se casar. É isso que você tem que entender. Às vezes há uma separação. O último parágrafo desse capítulo fala claramente isso, né? Não pode. Não está livre para casar-se novamente. A não ser que ela realmente consumasse uma traição. E olha, pastor, só existe uma razão para novo casamento. Na Bíblia e aqui também no livro está bem claro. O novo casamento só pode acontecer se houver o pecado do adultério. Aí sim, caso contrário, não pode casar novamente. Não há brecha. A Bíblia não há abertura, né? Claro. Agora, na página 58 tem uma coisa muito interessante, porque ali... Sabe, a gente ouve de vez em quando falar de casais que querem se separar por incompatibilidade de temperamentos. A gente não combina, não dá certo, é uma briga só, vive em casa. O que fazer quando um casal não tem temperamentos compatíveis? O que diz o livro aí? Todo temperamento é compatível e incompatível. Você tem que sintonizá-lo no compatível. Se você quer, você pode fazer isso. Caso contrário, você vai ser incompatível a todo mundo, né? Todo casal tem suas diferenças, Marcos. Então, precisa saber lidar com essas diferenças. Diz que a maior dificuldade do homem é que todo homem quer que a mulher se comporte e reaja como se fosse igual a ele. E a maior dificuldade da mulher é que toda mulher quer que o homem pense e sinta como se fosse igual a ela. Então, eles têm que entender que não é desse jeito. E é claro, sem sombra de dúvida, Deus tem que estar presente nessa relação. É Ele que faz a diferença e, naturalmente, vai ajudá-los a lidar com as incompatibilidades. Pastor, deixa eu contar uma história, né? Quando eu era criança, meu pai pedia para eu cuidar de cabritos, né? Ele sempre comprava os cabritos e eu cuidava dos cabritos lá no pasto, lá perto de casa. E a gente levava os cabritos lá e soltava, eles subiam nas rochas, né? E, de repente, um encontrava com o outro no meio de uma pirambeira de duas rochas, né? Aí, o que acontece? Se eles brincassem ali de dar cabeçada, que eles gostavam de fazer, eles iam cair. Então, um cabrito abaixava e o outro passava por cima. Tá brincando. Essa é uma lição para o casamento hoje, na hora da incompatibilidade. Se fosse lá embaixo, eles... aí brincam lá, eles ficam brincando, né? Mas na hora da rocha, não. Então, no casamento é a mesma coisa. Na hora do sério, um tem que abaixar.
e aí isso vai ser compatível. O mais sábio. Se humilhar, isso é se tornar compatível. Então, isso é importante. A incompatibilidade não é razão para separação, tem que ficar bem claro. Muito obrigado pela presença de vocês no programa Adoração em Família de hoje. Obrigado pela sua presença. Pode ser que nós estamos falando hoje com um casal, uma pessoa que esteja enfrentando sérios problemas de compatibilidade, sérios conflitos. Filho, filha, talvez esse é um chamado de Jesus para uma vida santa, para você entregar o seu futuro para Ele, entregar o seu coração para Ele, dizer: Senhor Jesus, cria em mim um coração novo, no que depender de mim, que eu possa ter paz com todos os homens, como diz a palavra de Deus. Que o Senhor habite na sua casa, que o Senhor esteja com você e que a sua casa seja a habitação dos anjos de Deus. Queremos encontrar com você no nosso próximo programa Adoração em Família. Um abraço e até lá.